todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre interface gráfica. Nessa aula a gente vai criar junto aqui, vamos desenvolver junto um gerador de senha segura, tá bom? Bem, qual é o projetinho que a gente vai fazer? Esse projeto aqui, tá bom? Onde a gente vai criar aqui uma janela, onde vai ter aqui o título, né, gerador de senha segura, e a gente vai dizer qual é o comprimento da senha, qual é o tamanho da senha que nós desejamos. Suponhamos que eu quero uma senha com o tamanho em 8, eu quero ter ali 8 caracteres. E eu vou dizer para ele que eu quero que tenha letras, números e símbolos, tá bom? Então, eu vou vir aqui e vou falar para ele, ó, gera para mim essa senha. E ele gerou para mim aqui 8 caracteres. Então, eu tenho símbolos, eu tenho letras e eu tenho número, tá bom? E aí vai, né? Posso dizer que eu quero tamanho 12, eu posso dizer que eu não quero números, então só letra e símbolo, ou eu quero só letras e números, mas eu não quero símbolo, enfim, ok? Então é isso que a gente vai brincar hoje. Então vamos se divertir, vamos programar, porque enquanto a gente vai praticando, a gente aprende mais, tá bom? Então, bora aqui criar um gerador de senha. Então, eu vou vir aqui, o que eu vou fazer? Eu só vou apagar aqui o main. Prontinho. Então, eu já tenho aqui uma pasta chamada gerador de senha, e aqui eu vou criar o meu main file, tá? Eu preciso importar algumas bibliotecas. Então, vamos importar as bibliotecas? Eu vou importar da biblioteca Tkinter. Nós já sabemos que eu importo aqui tudo, ok? Eu importo todas as classes, todas as funções, tá bom? Então, eu estou importando todas as funcionalidades do modo Tkinter. É isso que eu estou fazendo. Bem, ainda da biblioteca Tkinter, então eu vou falar, olha, de Tkinter, o que eu quero fazer? Eu quero importar o MessageBox, que a gente já aprendeu, tá? Que é o quê? O MessageBox a gente usa para criar as caixinhas de diálogo, de aviso, enfim, tá? E também o TTK. O que eu estou falando? Olha, eu quero importar funcionalidades específicas agora. Eu quero o MessageBox e o TTK, tá? O TTK você já sabe que é para a gente poder trabalhar lá com o checkboot, tá? Então eu preciso desse TTK. Então, assim, nada novo do que a gente não tenha visto, tá bom? Então, isso aqui a gente já aprendeu. Estamos colocando na prática. Bem, algo novo que a gente não viu. Import secrets. Esse módulo aqui, gente, é usado para gerar números e tokens aleatórios seguros, tá bom? Então, você fala, poxa, eu quero gerar alguns números aleatórios, eu quero gerar tokens aleatórios, Deus. Aí você vai pensar, poxa, eu aprendi, quando eu comecei a aprender Python, que nós temos esse carinha aqui, ó. E ele gera números aleatórios, viu? Sim, mas quando a gente fala assim, poxa, eu quero gerar números e tokens aleatórios seguros, aí eu recomendo você deixa o rando para as coisas mais simples e vai para o secrets, tá? Por isso a gente vai usar ele. A gente poderia usar o rando? Poderia, mas a gente está falando em gerar números e tokens aleatórios seguros, tá? Bem, eu vou importar também uma biblioteca chamada string. Embora a gente não tenha usado durante o nosso curso, mas você já deve imaginar. Se eu tenho um módulo em string, que modo é esse? É o que contém várias constantes. Então, eu vou ter aí uma string que contém várias constantes e funções úteis para quê? Para manipulação de texto, tá bom? Então, o Python ele já tem isso. Nós não precisamos criar, tá? Então, se já tem pronto, vamos utilizá-lo. Bem, dito isso, é só essas bibliotecas que nós vamos usar. Agora vamos lá, aquele primeiro passo lá que todos os projetos, desde o começo, desde o primeiro dia que a gente começou a aprender sobre a biblioteca Tkinter, sobre a interface gráfica, a gente faz. O que nós fazemos? Nós configuramos a nossa janela. Então, bora lá. Eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada janela, e eu vou instanciar a classe TK, que é responsável pela inicialização da janela, tá bom? Qual é a segunda coisa que eu faço? É colocar o título, né? Então, janela.title, e eu vou colocar aqui, ó, gerador de senhas seguras, tá? Então, se eu vim aqui e falar janela.main loop, ele vai abrir a nossa janela em um loop.
E ele só vai ser finalizado quando a gente encerrar essa janela, fechar essa janela, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Nós temos aqui a nossa janela com o nosso título. Então, aqui, ó, gerador de senhas seguras. Bem, o que é que falta? O que eu mais gosto também que eu gosto de fazer com vocês? Eu gosto já de inicializar a nossa janela com um tamanho. Então, ó, Geometry, e eu vou dizer que a nossa janela vai ser 330 por 300. Bom, então eu estou definindo o tamanho da nossa janela. Eu também vou colocar uma cor logo de fundo na nossa janela, tá bom? Então, eu vou chegar aqui a janela config. Então, eu consigo configurar a nossa janela usando o config. E eu vou dizer para ele que a cor de fundo, então, BG, cor de fundo, vai ser o quê? Jogo de velha, F0, F8, FF, tá? Então, agora, se a gente rodar, a nossa janela é inicializada já no tamanho que definimos e temos aqui uma cor, um azulzinho bem clarinho, tá? Então, agora nós podemos começar a colocar a mão na massa, tá bom? O que nós vamos fazer? Olha, aqui, bora lá, aqui nós cria a janela principal da aplicação, tá? Aqui o que nós estamos fazendo, estamos instanciando, né? Estamos instanciando a classe TK, que é responsável por inicializar nossa janela. Então, ele cria a nossa janela, né? Ele é responsável por criar a nossa janela, na verdade, né? Vou colocar criar a nossa janela. Aqui eu estou definindo, né, o título, então, define o título da janela. Aqui eu estou definindo o tamanho da janela. E aqui eu estou definindo a cor de fundo da nossa janela. Tá? Então, pronto, tá aí para vocês. Agora, bora lá. O que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar um título à nossa janela, tá bom? Então, bora lá. Eu vou criar aqui uma variável título, que eu vou atribuir para dentro dele o quê? Um label. Então, eu quero criar um label, eu quero criar um texto na minha janela, tá? Então, eu vou vir aqui e vou falar, olha, eu quero criar o meu label aonde? Na minha janela principal. Qual é o texto, vírgula? Qual é o texto que eu desejo adicionar à minha janela principal? Gerador de senhas seguras, tá? Bem, eu posso aqui personalizar o meu label, na verdade, porque se eu vier aqui e dizer título, ponto, pack, o que eu estou falando? Adicione, né, esse label na minha janela principal. E aí eu posso dizer para ele que também ele vai ter o quê? Ele vai ter 10 pixels na esquerda para a direita e em cima e embaixo. Então, eu posso vir aqui e falar, olha, pad X da esquerda para a direita, 10 pixels. Pad Y de cima para baixo, então em cima e embaixo de 10 também. E eu quero que ele fique no topo, centralizar lá no topo, tá? Então, bora lá. Então, nós temos ele aqui. O que falta aqui? Precisamos mudar a cor de fundo, né? Para ficar igual a cor aqui do fundo da janela. Precisamos aumentar a letra, colocar uma fonte. E isso é o que? Personalização, tá bom? Então, a gente vai personalizar. Então, a gente vai vir aqui e vai colocar aqui a cor de fundo. E eu vou dizer que a fonte vai ser Helvética 16, uma 16, e aqui vou deixar ele em negrito. Eu vou colocar a cor da letra FG,
Eu vou fazer assim, para ficar organizado. Pronto, vamos colocar aqui. 4, 6, 8, 2, B4. Então, 4, 6, 8, 2, B4 vai ser a cor da nossa letra. Agora vamos ver como é que ficou. Prontinho. Já temos aqui o título aqui da nossa aplicação. Então, gerador de senhas. Então, bora continuar agora. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou criar um frame para agrupar os vídeos de entrada de comprimento da nossa senha, tá bom? Então, o que é um frame? Eu já expliquei que um frame é um container, é um lugar onde você organiza os seus widgets, tá bom? Então, é isso que nós vamos criar. Então, eu vou chegar aqui e vou falar assim, olha, vou criar um frame para agrupar os widgets de entrada de comprimento da senha, tá bom? Que é o tamanho da senha. Então, bora lá, vamos criar aqui um frame label. E eu vou dizer que o nosso frame vai ser colocado na nossa janela principal. E eu não posso esquecer da cor de fundo. Eu vou dizer que o nosso frame, eu vou adicionar o nosso frame lá na nossa janela principal, mas eu já vou colocar um pad aqui de 10 pixels, um pad Y de 10. Então, tanto em cima e embaixo, como da esquerda como da direita, tudo vai ter 10 pixels, tá bom? Então, vamos rodar aqui, só para ver se não vai dar nenhum erro. Pronto, então, tudo certinho. Vamos agora adicionar um label e um campo de entrada lá para a gente poder receber lá o tamanho e do comprimento da letra, da senha segura que o cliente, o usuário, ele deseja, tá bom? Então, bora lá. Vou chegar aqui e falar, olha, comprimento, senha, label, porque primeiro eu vou criar o label. Então, vamos lá, vamos criar o label. E o label vai ser onde? Dentro do nosso frame. Frame label. E o texto, eu vou colocar aqui, ó, comprimento da senha. Comprimento da senha. Eu vou vir aqui. E eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui a fonte. Arial. Vou colocar 10. E vou deixar negrito também. Tá? Vamos vir aqui. Comprimento senha, label. Vou utilizar o ponto grid. E eu já explico, tá, gente? Embora que isso aqui vocês já sabem, mas caso tenha alguém novo, né, assistindo nós pela primeira vez, a gente explica passo a passo aqui para que todo mundo possa junto compreender, tá bom? Então, bora lá. Vamos entender esse ponto, que até aqui todo mundo já entendeu, né? Aqui o que eu fiz? Eu quero organizar tanto o meu texto, que vai estar lá informando, né? Que vai lá estar dizendo o que eu espero receber no campo de entrada. Então, nós vamos ter um texto, e conforme o texto, a pessoa sabe o que ela deve digitar no campo de entrada, não é verdade? Quando a gente abre, sei lá, alguma aplicação, ou sei lá, a gente vai num site e ele pede para a gente fazer um cadastro, o que tem na frente ou em cima dos campos? Por exemplo, a informação nome. Então, você sabe que é naquele campo você deve colocar o seu nome, não é verdade? O do e-mail, tem lá o label lá com o textinho lá, e-mail, que é para a gente saber que ali, naquele campo, a gente deve inserir o nosso e-mail. Então, a mesma coisa é aqui. Você tem que se preocupar de que o usuário ele entenda o que aquele campo você vai ter que digitar, tá bom? Então, eu estou
querendo organizar esses meus labels, tanto não só o label, como também o campo de entrada. Então, eu criei aqui um frame. E o frame, eu já expliquei que o frame, ele é o quê? Ele é um container. Ele é um lugar onde você vai organizar os seus widgets, tá bom? Então, eu cheguei aqui e só criei o nosso frame na nossa janela principal. E eu adicionei lá com 10 pixels, tanto na esquerda quanto na direita, quanto em cima e embaixo, tá bom? E aí eu vim aqui e falei, olha, eu quero criar um label, eu quero criar um texto aonde? Na minha janela principal, mas lá no meu container, lá no meu frame, aonde eu preparei ele para ele organizar o meu label. Então, vai ser o quê? No meu frame label. Qual é o nome? Qual é o texto que eu quero? O que eu quero que apareça por usuário? Eu quero que apareça o comprimento da senha. Isso que eu quero que apareça lá para o usuário. É o que me interessa. Que o usuário entenda que eu vou ter um campo de entrada, que eu vou ainda criar um campo de entrada para que o usuário possa me informar o tamanho da senha, mas eu já quero que ele saiba o que eu espero dele, que ele me informe o tamanho da senha. E aqui é só personalização, tá bom? Bem, o que eu estou falando? Eu estou falando assim, olha, o label que eu criei, eu quero adicionar lá na minha janela principal, lá no meu frame label, onde está o quê? Onde eu criei um container para organizar os meus widgets. Eu estou chamando aqui o ponto grid. O que é isso aqui? Isso aqui ele faz tipo uma janelinha com vários quadradinhos lá no meu frame, tá bom? Como assim, Jéssica? Pensa assim, quando eu falo grid, nós estamos falando de grade. Então, pensa assim, igual o Excel. Vou falar o Excel porque o Excel, todo mundo, em algum momento, já teve contato com o Excel. No Excel, quando você abre o Excel, o que vai aparecer para você? Um monte de linha e coluna. Então, você tem linha e coluna, não é verdade? Então, pensa assim, que ele chegou ali na sua janela e ele organizou, tá bom? Isso aqui é o frame, em linhas e coluna. Tá bom? E aí você vai falar aonde você quer colocar esse texto. Eu estou falando, ó, eu quero colocar na linha 0, na coluna 0, esse texto. E eu estou falando o quê? Eu quero colocar uma certa distância. De quê? De 5 pixels, tanto na esquerda quanto na direita, em cima e embaixo. E estique isso aqui lá para o lado esquerdo, tá bom? Então, que nós temos aqui o nosso comprimento da senha, tá? Bem, o que falta aqui? Colocar a cor de fundo, né? Que a gente esqueceu, não. Eu esqueci, né? Então, bora aqui, colocar a cor de fundo. Prontinho. Agora vocês vão entender a questão do campo. Eu vou criar aqui o campo agora, tá bom? Então, eu vou vir aqui e falar, ó, comprimento, senha, entre. Então, eu vou vir aqui e falar, olha, eu quero criar um campo de entrada. E eu quero criar esse meu campo de entrada onde? No meu frame label. Ok? Eu vou vir aqui e vou dizer aonde eu quero colocar. Então, eu quero colocar na linha 0, mas em frente o meu texto. Então, vai ser na coluna, column 1, tá? Então, o que eu estou fazendo? Estou falando assim, olha, eu quero criar um campo de entrada e eu quero adicionar esse campo de entrada na linha 0, então, onde também está o comprimento de senha, mas na coluna 1, quer dizer, em frente o meu texto. E eu vou colocar também 5 pixels na direita e na esquerda, em cima e embaixo. Então, pronto. Aqui está o comprimento da senha. Então, o usuário vai saber que aqui eu quero que ele me diga qual vai ser o tamanho da senha. 9, 10, 8, 20, enfim, tá bom? Bem, então vamos continuar. Essa parte já está pronto.
Agora eu preciso criar aqui os check buttons, que eu quero que ele diga para mim o que ele quer que tenha na senha dele. Letras, números, símbolos, só letras e símbolos, letras e números, letras, números e símbolos. Então, o usuário ele tem que me informar o que ele quer que na senha segura dele tenha, tá bom? E aí eu vou criar o quê? O check button, tá? Bem, se eu criei um frame, que é um container, para poder agrupar, para poder organizar os meus vídeos, eu vou também vou criar aqui um frame para agrupar os meus checkbuttons, tá bom? Para que eu tenha tudo organizado. Então, eu vou vir aqui, vou criar uma variável chamada frame checker. E aí eu vou dizer que o meu frame eu vou adicionar na minha janela principal. E aí eu vou chegar aqui e vou pegar a cor, tá? De fundo. Vou vir aqui, frame, check.tech, vou adicionar lá na minha janela principal. Agora eu vou vir aqui e vou adicionar o checkbook para incluir letra na nossa senha, para incluir números na nossa senha, para incluir símbolos na nossa senha, tá bom? Então, bora lá. Vou vir aqui e vou falar assim, olha, adiciona. O que eu vou criar? Vou adicionar um check button para incluir letras na senha. É isso que eu vou criar, tá? Então, primeiro eu preciso criar uma variável chamada letras, que eu vou atribuir para dentro dele um valor booleano. Então, vai ser uma variável booleano. Então, então é uma variável booleana, que eu já vou iniciar ele. Então, eu já vou falar, olha, o seu valor vai ser true, vai ser verdadeiro, tá? Então, se o usuário ele esquecer de marcar lá as caixinhas, ela já vai vir, ela já vai inicializar as 3 caixinhas como true, tá? Então, a senha já vai ser gerada com letras, números e símbolos, tá? Caso o usuário deseje retirar algum desses, basta ele clicar lá no checkboot e aí vai ficar somente uma opção, aí depende do que o usuário ele deseja, tá bom? Mas eu já vou deixar já definido os 3 checkboot já dado check lá, né? Inicializado já como true, como verdadeiro. Bem, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Ó? Check letras. E aí, para a gente poder criar o nosso check button, check button, frame check. Então, nós estamos adicionando aonde? Dentro do nosso frame que nós criamos, lá na nossa janela principal. Qual é o texto que vai aparecer lá para o usuário? Vai ser, ó, incluir letras. Né? Eu quero ver se o usuário ele quer incluir as letras. Então, variável vai ser o quê? O nosso letra. Porque é aonde vai estar o resultado, tá? Bem, eu não vou criar aqui, ó, one value, off value. Por quê? Porque eu já vou, olha só, presta atenção uma coisa comigo. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um check button, tá? Só que eu já estou inicializando ele como verdadeiro. Já estou dizendo que sim, eu quero incluir letras na senha segura, tá? E isso está aonde? Isso está onde? Dentro da minha variável, a letra, aonde eu já coloquei aquilo, já inicializei ele como true, como verdadeiro, tá? Se o usuário ele for lá e ele desmarcar, isso é ao contrário de true. Então, isso é falso. Então, o programa já vai saber que que ele não quer incluir letras, tá? Por isso não vai ter on, value, on, file, tá bom? Como assim, Jéssica? On, value, on, file. Porque quando eu ensinei vocês, eu coloquei aqui, aqui é o que você, se a pessoa marcar, o que vai vir, o que vai ser inserido dentro da variável. Se a pessoa desmarcar, o off value vai ser o que
vai vir para dentro da variável. Só que no nosso caso, eu já estou marcando ele como onValue, como o valor de true. Se ele desmarcar, isso aqui já não vai ser mais true, já vai ser falso. Então, não precisa ficar repetindo isso aqui. Isso aqui vai ficar o quê? Vai ser redundância no nosso código, tá? Então, eu só estou criando uma maneira limpa, um código mais limpo, tá? Então, eu não preciso criar aquilo, porque eu já estou deixando ele aqui marcado como true. Então, se o usuário desmarcar, então não é mais verdadeiro, isso é falso, tá? Então, ele não quer, tá? Bem, bora lá, vamos continuar aqui. Eu vou colocar a cor de fundo. E quando ele clicar, Active Background, eu vou colocar aqui a mesma cor. Tá? Prontinho. Para ficar aqui visível para vocês, eu vou fazer o quê? Ó? Prontinho. Melhor, né, gente? Vou vir aqui fazer assim também. Pronto. Pronto. Assim fica melhor vocês enxergar, né? Vou também coisa aqui. Pronto. Assim a gente tem mais visão. Pronto. O que eu preciso? Adicionar isso lá dentro da nossa janela, não é verdade? Então, eu vou vir aqui, ó. Check letras, ponto. Vamos criar aqui também uma grade. E eu vou falar que na linha 1, porque lembre, aqui eu criei na linha 0. Então, eu não posso criar o checkboot na mesma linha que já tem algo. Então, vai ser uma linha abaixo. Então, isso foi criar na linha 0. Então, agora eu vou criar na linha 1. E aí, sim, agora eu posso colocar coluna 0. Opa, coluna 0. E vou colocar também aqui, vou falar para ele esticar para esquerda. Então, bora lá, vamos entender o que nós fizemos até agora. Ó, nós criamos aqui um checkboot. E pode ver que ele já vem inicializado aqui, ó, já como check. Quer dizer, eu já falei para ele que eu estou... Ai, peraí, deixa eu beber água, que a voz já foi embora. Eu estou inicializando ele como verdadeiro, tá? Então, ele já vem inicializado como verdadeiro. Caso o usuário ele não queira que na senha segura dele tenha letra, ele vai o que? Desmarcar. Ele desmarcando isso não é mais verdadeiro, isso passa a ser falso, tá bom? E o que nos interessa é se ele quer isso aqui. Então, se ele quer, true. Se ele não quer, é falso, tá? Bora lá. A gente já vai ver isso tudo na prática, tá? Agora nós vamos adicionar, e eu vou fazer assim, gente. Eu vou copiar isso, vou colar, faço a mesma coisa aqui, e só vamos mudar aqui, ó. Incluir números na senha. E aqui no lugar de ser letras, ó, faz aí comigo, ó. Vem aqui, arrasta, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta, ó. Segurou, arrastou até onde você quer. Ctrl D, vê que foi para cá também. Ctrl D, vê que foi para cá também. Ctrl D, vê que foi para cá também. Ctrl D, vê para cá. É isso aqui que eu quero. Ó, apague. E agora escreva números, tá bom? Então, eu estou criando aqui, ó, variável, meu número, que eu estou atribuindo uma variável booleana, que eu já estou inicializando como true, tá bom? Eu estou criando aqui uma variável chamada check números, e eu estou criando aqui um check button, no meu frame check, e o texto vai ser o quê? Incluir, aí agora você arruma aqui, né? Números, tá bom? A variável onde vai estar registrado o valor vai ser no números, tá aqui. Aqui é a cor de fundo e aqui é a cor do... Quando eu clicar lá no checkboot, tá? E agora eu vou colocar aqui, ó, ele. Opa, pronto. Deixa eu fechar aqui. Vai ser na linha 1 também, só que à frente dele. Então, se esse aqui tá na coluna 0, esse vai estar na coluna 1. Bora ver? Prontinho.
Vamos criar agora o último. Copia tudo aí. Adicionar um checkbook para incluir símbolos. Agora é só um símbolos. Símbolos na senha. E agora faz a mesma coisa, ó. Ó. Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D, símbolos. Incluir símbolos. E aí, agora vai ser na mesma linha. Então, linha 1 na coluna 2. Então, 0, 1, 2. Um na frente do outro. Prontinho. Então, eu posso desmarcar caso eu não queira algum desses, tá? Porque eles já vêm, já todos marcados. Então, eu espero que até aqui vocês tenham entendido. Bem, agora vamos criar o nosso botão, tá? Então, bora lá. Já estamos já quase finalizando aqui, gente, o design em si, tá? Então, vamos criar aqui um frame para agrupar o botão de geração. Não o botão que vai gerar, né? Vai gerar a senha e o campo de exibição da senha, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um frame. Vou criar frame chamado botão. Como é que cria? Frame na janela principal. Qual é a cor de fundo? BG, BG, asterisco, F0, F8, FF, frame botão, adicionar na nossa janela principal. Bem, bora lá. Vamos aqui agora adicionar o botão. Opa! Eita, porque tá indo no adicionar o botão que chamará, tá bom? Que chama a função que nós não temos, mas a gente vai criar de gerar a senha para nós, tá? Então, vamos lá, vamos criar aqui, ó, botão gerar. Vamos chamar aqui o botão, que é responsável por gerar. E a gente vai atribuir esse botão lá no nosso frame botão, que nós criamos para organizar os nossos widgets. E o texto vai ser o quê? Gerar senha. Eu vou colocar aqui uma cor de fundo. Então, BG, asterisco. E agora vamos para os números, tá? 4682B4. Essa vai ser a nossa cor do nosso botão. E aí, vou vir aqui, vou colocar a cor da letra, que vai ser um branco. Vou colocar aqui a fonte. Tamanho 10. Vou deixar negrito também. E aí, pra gente ver, eu não vou colocar aqui ainda o comando, que é lá para chamar a nossa função, porque não tem a nossa função, né? Então, eu vou colocar aqui, botão gerar, ponto, grade. E bora lá, vamos ver. Foi na linha 1, agora vai ser linha 2. Linha 2, coluna 0. E aí, eu vou colocar um P de Y, quer dizer que eu quero colocar 20 pixels em cima e 20 pixels embaixo, para ficar organizado, tá? Então, bora agora rodar. Então, pronto. É isso que nós temos até o momento. Se eu apertar aqui, nada faz, porque eu não estou chamando nenhuma função e não temos nenhuma função ainda
criada. E agora nós vamos criar a nossa função. E aí nós vamos vir aqui, vamos criar a nossa função aqui em cima, tá? Então, bora lá. Agora vamos aprender a lógica aqui de como as coisas vão funcionar, tá? Então, bora lá. Vamos criar aqui uma função para gerar a senha segura. Então, vou criar aqui uma função. Como é que a gente define uma função em Python? Usando a palavra-chave reservada em Python, que é def. Então, eu estou definindo uma função. E para eu definir uma função, eu chamo def e eu tenho que dar um nome para minha função. Gerar senha. E uma função, ela pode receber parâmetro, como ela pode não receber nada. Então, nossa função não vai receber nada, tá? Bem, eu vou dar aqui um try exception. Porque o try exception é quando algo pode dar errado. Então, se algo for dar errado, para não quebrar o nosso programa, a gente usa o try exception, porque isso nos permite que a gente possa tratar os erros, não é verdade? Então, dentro do try, a gente coloca o quê? Aquilo que pode dar erro, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, vou tentar obter o valor do comprimento da senha inserido pelo usuário. E eu preciso que isso seja o quê? Eu preciso que ele diga para mim qual é o tamanho da senha. Como é que eu vou criar uma senha segura se o usuário não me dizer qual é o tamanho da senha que ele quer, tá bom? Então, eu vou chegar aqui, vou criar uma variável chamada tamanho, e eu vou atribuir para dentro dele, e eu preciso que isso também seja um número, tá? Então, o comprimento senha entre ponto, como é que eu acesso o que o usuário digitou? Ponto get, ponto acessar o que ele digitou. Olha só, eu preciso que além dele digitar alguma coisa lá no campo, eu preciso que isso seja números. Por quê? Porque eu preciso saber o tamanho da senha que ele deseja. E o tamanho da senha, eu preciso que isso ele me fale em números, ok? Eu preciso que ele me fale, olha, eu quero um tamanho de uma senha em 12, 10, 8, mais em números numéricos, né? Não na escrita. Se ele me chegar lá e dizer, porque ele chegar lá e faça 12, aí eu teria mais trabalho, né? Aí eu teria que pegar essa informação, né? Tentar traduzir isso aqui, né? Ver isso aqui e eu teria que criar um programinho para pegar essa informação e poder ter lá uma tabelinha que dizia que isso é igual a isso, né? Então, não, né? Então, o usuário facilita aí nossas vidas, né? E digite aí em números, tá? Ah, não digitou nada ou não digitou o número, então, ó, se o valor não for um número válido, eu vou exibir, então, exibe uma mensagem de erro. Então, eu vou chegar lá, vou chamar aqui o meu amiguinho aqui, ó, messagebox, ponto, show erro, e eu vou falar para o usuário, olha, lá no título lá da janelinha vai estar erro, e eu vou falar, olha, por favor, me ajude a te ajudar e insira um número válido para o comprimento da senha. Então, eu já estou falando para ele que eu quero o quê? Um número. Então, eu quero que ele preencha o campo. Então, ele não preencher, né? Ele vai entender que ele precisa preencher. E se ele preencheu, mas digitando letras, ele vai entender que eu preciso de número, então que o número seja válido para o comprimento da senha. Então, no lugar dele não digitar nada ou digitar lá 12, ele vai colocar 12, tá bom? Então, bora ver isso aqui, ó. Vamos já testar isso aqui. Não vou digitar nada. Ah, e aí não vai aparecer nada porque eu não chamei a função. Vamos lá, botão gerar, command, gerar senha, tá? Aí vai chamar a minha função lá, gerar senha. Tá, não vou digitar nada, cliquei, apareceu aqui a mensagem, ó. Por favor, insira um número válido
para o comprimento da senha. Então, ele vai entender, poxa, eu preciso digitar aqui uma senha. Digitei 12, escrito. Por favor, insira um número válido para o comprimento da senha. Então, ele vai entender que ele precisa digitar números aqui, ó, 12. Agora sim. Você sempre tem que pensar assim, gente, o usuário, ele vai conseguir de alguma forma quebrar o seu código. Então, você tem que fechar essas brechas, entendeu? Você tem que, de alguma maneira, criar o seu programa de alguma maneira que ele não vá quebrar-se, entendeu? Por quê? Porque, por exemplo, eu espero receber número. Se eu não estou tratando isso lá, e ele chegou aqui e ele digitou a palavra 12, isso aqui, se eu não estivesse tratando lá, isso aqui automaticamente já ia o quê? Quebrar aqui o meu código. Então, ia fechar tudo aqui e o usuário ia ficar tipo, por que que fechou? Né? Do nada, eu digitei, ele ia falar o quê? Ah, eu fui ali, ó, eu tava lá mexendo lá na aplicação sua, e aí, dona Jéssica, sabe o que aconteceu? Ah, eu digitei lá o comprimento da senha, coloquei 12 lá, e aí quando eu apertei em gerar a senha, simplesmente fechou tudo. Porque ele quebrou o meu código. Porque o código, eu espero receber um número. E ele resolveu escrever. Então, por isso, você precisa, de alguma forma, fechar o seu código para que o usuário ele não venha quebrá-lo, tá bom? Então, dessa maneira, ele digitou errado, né? Porque eu espero receber número e ele escreveu. E eu estou avisando para ele, olha, por favor, insira um número válido para o cumprimento da senha. Quebrou o código? Não quebrou. Está funcionando a aplicação? Está funcionando a aplicação. Então, ele vai vir aqui e vai digitar 12, tá bom? Então, agora bora lá, a gente finalizar aqui. Eu vou agora obter os valores das variáveis booleanas lá que a gente criou, né, que estão associadas aos checkbootos. Checkbooto, tá? Então, bora lá, eu vou criar aqui uma variável. Incluir letras, incluir números, incluir símbolos. Tá? E aonde é que está isso? Dentro das nossas variáveis lá. Vá letras. Então, como é que eu acesso isso? Ponto get. Vá números. Como é que eu acesso isso? Ponto get. Onde está o símbolo? Vá símbolo. Ponto, como é que eu acesso? Ponto get. Tá? E eu vou dar aqui um print. Incluir letras. Print. Incluir números. E agora vocês vão entender lá o que eu falei. Incluir símbolo. Tá? Então, vamos rodar aqui. Vou colocar 12. Se o usuário ele não mexer aqui, ele já tá, eu já estou dando para ele já todos os campos fornecidos. Eu já estou falando, olha, vai ser incluído letra, vai ser incluído número, vai ser incluído símbolos na sua senha segura, tá? Se ele realmente quer letras, números e símbolos, ele não vai mexer nisso. Então, quando ele apertar em gerar, todos eles vai vir como true. Então, ele quer que tenha letras, tenha números e tenha símbolo. Suponhamos que ele não quer que tenha símbolo. Quando ele gerar, vai vir o quê? Letras. True, verdadeiro. Então, ele quer letra, ele quer número e ele não quer símbolo. Ele quer letra, ele não quer número e ele quer símbolo. True, falso, true. Ele não quer letra, ele quer números e símbolos. Falso, true, true. Então, tá funcionando, tá? E aí, agora eu só preciso fazer o quê? Vou criar aqui uma variável chamada caracteres e eu vou atribuir para dentro da caracteres uma string vazio, tá bom? Como é que definimos uma string em Python utilizando aspas simples ou aspas dupla, tá? E aí agora eu só vou fazer uma verificação. É para incluir letras? Se isso aqui for verdadeiro, quer dizer que ele quer adicionar letra à string, ok? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou adicionar letras à string de caracteres se o checkboot de letras estiver
marcado. Então, se for true, eu vou vir aqui e falar, olha, caractere vai receber o que tem dentro de caracteres, mais, e aí eu vou utilizar lá o nosso modo string, e eu vou vir aqui e vou pegar o que? Letras. Tá? Então, eu estou atribuindo todas as letras, minúscula e maiúscula, todas as letras. Gente, quando eu falo todas as letras, são todas as letras do alfabeto, tá? Minúscula e maiúscula. Vou fazer outra verificação, vou ver se incluir números é verdadeiro, se a pessoa quer incluir os números, tá? Então, é a mesma coisa aqui, ó. Vou vir aqui, vou copiar isso aqui, só que agora, no lugar de ser letras, eu vou querer os números. Então, são dígitos, tá? E aí, eu vou fazer agora para os símbolos. Então, aqui eu estou pegando todos os números também, tá, gente? E aqui vai ser símbolos. E aí, eu vou pegar agora, são os símbolos. Então, isso, pronto. Então, vamos lá, letras, números, símbolos. Eu vou colocar aqui os comentários, só para ficar bonitinho, né? Então, adiciona números a string de caracteres, se eu chamo de números e tiver marcado. Adiciona símbolos, se o de símbolos estiver marcados. E faltou aqui o acento de números, né? Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar aqui um print, caracteres, para vocês verem, gente. Que quando eu tô falando que é tudo mesmo, tá? Vou falar que eu quero que o tamanho da minha senha segura seja de 8. Eu quero letras, números e símbolos. Olha só. A, B, C, D, E, F. E aí todos minúsculos, todas as letras maiúsculas, todos os números, todos os símbolos. Então, eu adicionei tudo. É isso que nós queremos? Ainda não. Então, bora lá. Deixa eu tirar isso aqui também. Bora lá. Agora sim, eu vou vir aqui e eu vou gerar a senha usando caracteres aleatórios da string de caracteres, tá? Bem, como é que eu vou fazer isso? Vou criar uma nova variável chamada senha e eu vou atribuir uma string, tá? Uma string vazia, fazendo a junção. E agora vamos usar o módulo secret para poder gerar aleatoriamente. Então, ele vai pegar aleatoriamente lá aqui da minha string caracteres, tá? Os caracteres para mim. Então, mas o que eu quero? Eu preciso que ele faça isso. Então, ele vai fazer isso. Eu não vou atribuir isso para dentro de uma variável. Então, quando a gente não quer atribuir nada para dentro de uma variável, a gente usa underline, tá? Enquanto rege o tamanho da senha. Enquanto for o tamanho da senha, ele vai ficar pegando aleatoriamente uma string dentro do nosso caractere, tá? Então, eu estou gerando uma senha usando caracteres aleatórios da string de caracteres, tá bom? Enquanto isso aqui for verdade. Então, ele vai percorrer isso aqui, ele vai gerar isso aqui 8 vezes. Vamos colocar, tá? Então, vamos colocar isso aqui seja 8. Então, ele vai fazer isso aqui 8 vezes. Então, 8 vezes ele vai pegar um caractere dentro da minha variável caractere. Então, ó, ele vai vir aqui, sei lá, pega Z, aí foi 1. Pega o número 3, aí já foi 2. E assim ele vai indo, tá? Então, vai ser isso aqui, vai ser aleatoriamente. E aí, depois que ele pegou isso, os caracteres aleatoriamente, eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Eu vou primeiro limpar o campo de entrada de senha e depois eu vou inserir a nova senha gerada. Só que eu não lembro de ter criado esse campo, né? Deixa eu rodar aqui. Já, eu não criei, gente. Espera aí que nós precisamos vir aqui criar um campo aqui, né? Vamos criar o campo onde a gente vai. Aqui, ó. Adiciona um campo
de entrada, onde a senha gerada será exibida, tá? Então, eu vou vir aqui, senha, entra, frame botão, vou colocar aqui uma largura de 40 caracteres, e aqui eu vou adicionar, então se isso aqui foi na linha 2, vou colocar na linha 3, coluna 0, só que eu vou colocar aqui um pixel de 40 em cima e embaixo, e da direita à esquerda eu vou colocar 10. Deixa eu só ver aqui como é que vai ficar. Isso, pronto, ficou aqui embaixo, deixa eu ver como é que tá, isso, então tá bom. E agora eu posso voltar lá em cima e o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, senha, end, ponto, delete, que eu quero limpar, né, o campo lá, né, vai que alguém digita alguma coisa lá. Então, 0, end, no final. E aí depois eu insiro, insert, senha. Então, aqui eu vou inserir a senha. Então, bora ver, gente, se aí finalizamos realmente o projeto. Eu quero uma senha de 12, tamanho 12. Eu quero que tenha letras, números e símbolos. Vamos gerar. Então, temos aqui símbolos, letras. E como foi aleatoriamente, não veio números, né? Aí, vamos lá, tentar de novo. Agora sim. Temos letras, temos símbolos e temos números. Eu não quero que tenha símbolos. Então, só temos aqui números e letras. Eu não quero que agora que tenha números, eu só quero letras e símbolos. Então, temos letras e símbolos e não temos números. Eu não quero letras, eu quero números e símbolos. Então, temos números e símbolos. Eu não quero símbolos e nem letras, então temos só números. Se eu não colocar nada, dá... Eita, que eu não fiz um negócio aqui, né, gente? Olha só. Aí, ó, o que aconteceu? Falei o que que quebrava, né, o código, né? Por quê? Porque eu não tratei erro. Então, tem que tratar o erro. Então, aqui, ó. If, se não for inserido nenhum caractere dentro da minha variável caractere, então eu vou chamar aqui message box, show erro, vou passar aqui o erro, o título erro, e vou dizer, olha, selecione pelo menos uma opção de caracteres. E aqui é o que, ó? Se nenhum check button estiver marcado, exibe uma mensagem de erro, tá? Então, agora bora rodar de novo o código. 12, não... Opa, tá tudo, né? Não marquei nenhum. Selecione pelo menos uma das opções de caracteres, tá? E deu aqui um erro aqui, peraí. Peraí, gente, tem alguma coisa aqui? Ser igual. Sequência. Que na verdade eu só estaria colocando o espaçamento, né?
espaçamento. Então, não tem nada. Qual é a sequência? Caracteres for in regia. Deixa eu coisar, porque às vezes foi na hora de coisar, porque eu não tava dando erro, tava? Ah, tá dando não. Tem que ouvir, porque não tem nada. Isso. Ah, ele dá erro. Ah, porque. Aqui, gente, foi eu que cometeu o erro aqui, ó. Se não tiver nada, ele não tem como gerar algo que não existe, né? Então eu tenho que sair dessa função. Então eu tenho que colocar um retorno. Então quando você coloca um retorno que não retorna nada, ele simplesmente sai aqui, tá? Então toda vez que tem um retorno, ó, aqui tem um retorno, ele simplesmente vai sair, tá? Opa, cadê meu código? E aqui também precisamos de um retorno, porque se der erro, saia, né? Então, se caiu aqui, apareça a mensagem e saia daqui, né? Se também dá se não tiver nada, dê a mensagem e saia. Então, bora lá, vamos limpar aqui. Eu preciso digitar aqui, digitar. Pronto, agora sim. Pronto. Tá tudo bonitinho, tudo funcionando. Pronto, gente. Bem, então, foi isso que nós desenvolvemos hoje. Então, né, é um projeto simples, mas que nos faz praticar muitas coisas que a gente já aprendeu durante o curso, né? Criar a janela, criar o frame, criar o label, criar o check button, criar as funções, tratamento de erro, acessar as informações digitado pelo usuário, o que você vai fazer com isso, né? Então você pega o que você vai fazer, poder, né, pegar esse resultado e mostrar ali para o usuário, né? Então gerar isso, né? Aqui no nosso caso a gente está colocando dentro de um campo de entrada, mas podia ser um label, né? Enfim, então pegue esse projeto e tente evoluir, né? Tente melhorá-lo, né? Tente mudá-lo, tente fazer algo novo, né? E quanto mais você vai praticando, melhor você vai ficando, entendeu? Porque programar, ser programador, ó, gente, uma tarefa diária. De quê? De você estar ali praticando. Então, quanto mais você pratica, melhor vai ficando o seu código, melhor vai ficando sua lógica de programação, com mais facilidade você vai encontrando alguns erros e consertando. Então, tudo isso é com o tempo, tá? Então, tá aí, né, o código. Espero que vocês tenham gostado e até mais!